Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando em Brasília, 19 horas, boa noite. Goiânia, 7 da noite, começa de imediato a edição única, diária do programa Voz de Goiás na Câmara, das 7 às 8 da noite, todo dia, de segunda a sexta, pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 10 milhões de seguidores, acessos e alcances. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2017. Goianienses, senhoras e senhores, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico. Meu sexteto pronto, equipe a postos. Assuntos de hoje, sem maquiagem, sem mentiras, sem cortes, aqui na Câmara, no Gabinete 44, o Gabinete da Verdade, da Cidade, ao vivo, a imagem do dia manda pro ar. Tá aí, ó. O caminhão parou na padaria, lanchou, né? Não tenho o costume de pegar meu lixo. Vamos ver se vocês vão pegar agora, provar que eu não tô mentindo, ó. Aí, ó. Não pega meu lixo não, ó. Tá vendo, ó? Olha o tanto de lixo que tem aqui na minha lixeira, ó. Olha o tanto de lixo que tem na minha lixeira. O cara passa, ó lá, ó. Tá dando tchau, ó. Provocando ainda, tá vendo, ó? Ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Eu pago meus impostos. Eu tenho direito de ter o lixo recolhido, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Filmando que é pra provar pra vocês, ó. Ó, nem pega aqui do meu vizinho. Ó lá, as lixeiras tudo vazia, ó. Ó, tudo vazia. Ó a minha lixeira aí, ó. Ó o tanto de lixo aí, ó. Isso tá certo, será? Eu tenho que pegar esse lixo, colocar na área pública e colocar fogo? Isso é crime, eu não posso fazer isso. Paga os impostos da gente, ó, o que acontece aí, ó. Tá vendo? Sabe por que isso aí? Porque os caras querem lanche, quer dinheiro. Não sabia que tinha que pagar pra Comurco pra ter que recolher meu lixo, não. Olha, revoltante, o cidadão tem toda a razão, ele foi Cajuru por 1 minuto e como fiscal do Cajuru enviou a mim o vídeo, aí está com exclusividade aqui no programa Voz de Goiás na Câmara. Senhoras e senhores, comentem por favor como pode a Comurg permitir que se faça isto que eu peço para mandar para o ar de novo, é ali no residencial Alice Barbosa, com áudio. Não tenho o costume de pegar meu lixo. Vamos ver se vocês vão pegar agora, provar que eu não tô mentindo, ó. Aí, ó. Não pega meu lixo não, ó. Tá vendo, ó? Olha o tanto de lixo que tem aqui na minha lixeira, ó. Olha o tanto de lixo que tem na minha lixeira. O cara passa, ó lá, ó. Tá dando tchau, ó. Provocando ainda, tá vendo, ó? Ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Eu pago meus impostos. Eu tenho direito de ter o lixo recolhido, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Filmando que é pra provar pra vocês, ó. Ó, nem pega aqui do meu vizinho. Ó lá, as lixeiras tudo vazia, ó. Ó, tudo vazia. Ó a minha lixeira aí, ó. Ó o tanto de lixo aí, ó. Isso tá certo, será?
Residencial Alice Barbosa. O cidadão revoltado, o caminhão da Comurg passou pelo lixo, e haja lixo, e passou de passagem e ainda sacaneou, gozou, ironizou, ainda deu tchauzinho para o cidadão. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele nos enviou o vídeo para registro e denúncia aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. O comentário é seu. A sua opinião é mais importante do que a nossa. Essa é a Comurg que você quer? Aí fica difícil. Aí realmente é um descaso, um desrespeito total. 7h06 da noite. Como sempre fazemos, em revezamento. Hoje é dia do governador do estado, Marconi Perillo. E hoje combina, tem tudo a ver em função do comportamento dos jornais goianos, hoje, quarta-feira. É aquele quadro Prometeu, Cumpra. Ele prometeu em 1999 que a imprensa de Goiás seria... Manda pro ar. O senhor prometeu e cumpriu. O senhor prometeu e não cumpriu. Quando ganhássemos as eleições, a imprensa seria livre, não haveria mais tutela, a imprensa é livre, pode colocar todo dia na capa do Popular e dos outros jornais escândalos, um atrás do outro. Tem um documento que sustente essa sua afirmação? Tem testemunha? Então não me venha com churumela. Chorumela, porque, vamos à prova, declarou prometê-lo ao povo de Goiás, quando foi eleito pela primeira vez em 1999, começando o seu governo, Marconi Perillo, que a imprensa seria livre, que o jornal O Popular, todos, mas destacou o Popular, o maior deles, que ele poderia todo dia na capa botar, propagar, escândalo todo dia. Escândalo um atrás do outro. Pode publicar. Pode uma ova. Chorumela mesmo. O exemplo foi hoje. Na semana passada, o jornal O Popular todo dia estava colocando, de forma honesta, e eu elogiei, todo dia na capa, tudo sobre Marconi Perillo e os demais 6 goianos na Lava Jato da Odebrecht, os propineiros que receberam dinheiro vivo, receberam em cash, receberam propinas. E o jornal O Popular é exemplar na semana passada, todo dia. Aí o que aconteceu hoje? Cajuru documenta. Antes de mostrar o que aconteceu hoje com os jornais goianos, inclusive O Popular, o Diário da Manhã, já era esperado. O Popular, que até então mostrava-se a independência de esparramar para Goiás Marconi Perillo e o seu dia a dia em desespero por causa da Lava Jato. O que aconteceu ontem à noite? Primeiro na hora do almoço, que mostramos ontem aqui à noite, neste programa A Voz de Goiás na Câmara. O jornal hoje em rede nacional da Rede Globo. Só que à noite, 3 minutos... o governador Marconi Perillo ganhou esse presentão da Rede Globo do Jornal Nacional. Um presentaço. 3 minutos desmoralizantes para ele. Manda para o ar. 2 ex-executivos da Odebrecht relataram pagamentos de Caixa 2 para as últimas 2 campanhas do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Alexandre Barradas, ex-diretor superintendente da Odebrecht, diz que conheceu o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, em 2010. Ele teria ido à casa de Perillo para combinar como seria feito o pagamento da construtora para a campanha dele. Eu cheguei, fui recebido, ele me levou para uma sala, chamou o Jaime, me apresentou e disse que Jaime já estava instruído e que ele seria a pessoa que eu deveria operacionalizar o que foi definido no encontro dele com Fernando Reis. Jaime Rincon é presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas e está no cargo desde 2011. Segundo o delator, Marconi e Fernando Reis, ex-executivo da Odebrecht, tinham definido o repasse de R$ 2 milhões para a campanha.
A Odebrecht estava de olho num projeto de saneamento para as cidades goianas do entorno do Distrito Federal. Nesse encontro, o Fernando Cunha Reis, o meu líder, conversou com o governador que nós teríamos interesse em acessar esse projeto, em trabalhar nesse projeto, e aí acertou a ajuda de campanha com vistas no futuro. Esse é um caso específico, que tinha uma coisa visualizada. Alexandre Barradas também disse que Marconi sabia que as doações eram Caixa 2. Nessa conversa sua com o então candidato, Marconi Perillo, estava bem claro que o valor seria não contabilizado. Totalmente claro. Os delatores disseram que 4 anos depois, em 2014, a Odebrecht voltou a repassar dinheiro para Marconi, que disputava a reeleição ao governo de Goiás. Ele era o favorito nas pesquisas e a empresa teria repassado, então, 8 milhões de reais ao candidato, 4 vezes mais do que na campanha anterior. O valor teria ficado abaixo do que o governador queria. No elevador, ele me disse: minha expectativa de uma contribuição da Odebrecht é da ordem de 50 milhões de reais. E o governador, 50 milhões de reais é uma contribuição que é absolutamente inviável. Foi uma doação de 8 milhões de reais que foi feito. O governador Marconi Perillo, do PSDB, declarou que não houve licitação para obras de saneamento no entorno de Brasília e que jamais pediu ou autorizou que solicitassem doações em nome dele que não fossem de acordo com a lei. Jaime Rincon disse que a Odebrecht fez doações oficiais à campanha de 2010, aprovadas pela Justiça Eleitoral, e que em 2014 não participou da campanha eleitoral. Vejam aqui, Jornal O Popular de hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2017, se tem uma linha sequer deste escândalo que o Jornal Nacional repercutiu no Brasil inteiro ontem à noite sobre Marconi Perillo, que recebeu 10 milhões em propina, em cash, em dinheiro vivo, com envolvimento do seu braço direito, Jaime Rincon. Tudo aquilo que eu, em primeira mão, antecipei quinta-feira passada, 1h42 da tarde. Apenas não sabia desses outros 2 milhões. A Globo ficou sabendo agora e trouxe matéria de 3 minutos no Jornal Nacional. Cadê? Já morreu. Significa o quê, gente? O governador Marconi Perillo foi lá e negociou com o Jornal O Popular? Nenhuma linha. Tem uma manchete aí? Achou o Victor Campos de Oliveira? Não. É a capa do jornal. Me acha aí uma manchete sobre isso. Uma sobre Marconi no Jornal Nacional ontem à noite. O Jornal Nacional falou o quê? Que o Marconi pediu 50 milhões. Portanto, aquilo que na semana passada só eu falei, e que muitos não acreditaram e me xingaram, os marconistas vêm e me xingam aqui nas redes sociais, podem xingar. Eu não preciso de vocês para nada, nem do voto. Aliás, pelo contrário, o voto do Cajuru é o voto anti-Marconi. E anti-Marconi é perigoso eu chegar a 1 milhão de votos. Desculpem. Então não votem em mim, marconistas. Vão pro raio que o parta. Ou os partam. É isso mesmo. Não tem um saco mais não para ficar sendo educado com marconista. Cadê? Acha aí, ó. Tem aí? Posso parar? Posso? Não tem. Você não achou? Quem duvidar, pega o jornal. Calma, Cajuru. Não briga com o Jornal Popular. Não estou brigando, não. Eu, a semana passada, elogiei, enchi a bola do jornal aqui, ó. Enchi a bola do jornal da empresa. Falei que exemplo, independência, responsabilidade, porque na semana passada, todo dia estava assim. Ó. O jornal falava tudo do Marconi escancaradamente, 6 páginas, e de repente parou. E aí eu critico mesmo. Mas, Cajuru, aí o jornal vai te boicotar, e daí? Eu não preciso do Jornal Popular. Não preciso nem para ser eleito, se eu quiser. E já fiz o desafio aqui. Serei eleito, se eu quiser ser candidato, sem o jornal dar uma linha da minha candidatura, como nunca deu. Eu obtive 107 mil votos para deputado federal, fui o 4º mais votado, e só o mais votado dos 83 anos de Goiânia como vereador. Sem o Popular dar uma linha sequer, nem citou que eu era candidato. Portanto, eu não preciso deles.
Eu preciso de você, eu só dependo de você, goianiense, de você, goiano, e de mais ninguém. E das minhas 22 redes sociais, que, modéstia à parte, são mais fortes e têm mais audiência. Portanto, eu vou elogiar quando eu tiver que elogiar, com todo o prazer, e vou criticar. Porque não dá para entender, porque quando eu critico o Diário da Manhã, aí todo mundo bate palma. É verdade, o Diário da Manhã é uma vergonha, nem cita que o Marconi está na Lava Jato. Mas aí por que eu não vou criticar o Popular? Que isenção eu teria? Que justo eu seria? Eu pedi para você, não sei se eu pedi por fineza, Laerte Vasques, a prova da semana passada. Porque de repente alguém duvida. Fui o único, quinta-feira passada, dia 12 de abril, o único. Só o Cajuru aqui em Goiás. E antecipei para o Brasil inteiro o vídeo que só ontem o Jornal Nacional, ontem, 18 de abril, veio a publicar e veio a noticiar em 3 minutos no Jornal Nacional. Na quinta-feira eu falava dos 50 milhões que o Marconi pediu no elevador na cara de pau. Manda pro ar. Goiânia, quinta-feira, 1h42 de uma tarde gostosa. Hoje é 13 de abril de 2017. Quinta-feira, início de feriadão. Eu estou aturdido. Aturdido estou. Pasmo. No elevador, o Marconi, ele disse, o governador, palavra dele, o governador pediu 50 milhões. Aí falamos, governador, aí é uma quantia inviável. Depositaram? Não. Entregaram em dinheiro na sede da Odebrecht, num almoço, 8 milhões, nas mãos do Marconi Perillo. Portanto, aí está, 13 de abril, última quinta-feira, 1h42 da tarde. O vídeo fica à disposição nas redes sociais, nas 22 redes sociais do Cajuru. Você pode conferir aqui o que estou dizendo, porque eu gosto de provar, eu gosto de documentar tudo e não falar por falar. O vídeo, inclusive, que o executivo da Odebrecht relatou tal momento no elevador em que Marconi Perillo pediu 50 milhões e o executivo disse aí, fica inviável, governador, 8 milhões, tudo bem. E ele aceitou, eu não sabia dos dois. O Jornal Nacional me furou nesse sentido. Antes eu furei o Jornal Nacional, a Rede Globo, todo mundo, na quinta-feira, 13 de abril. Agora, ontem o Jornal Nacional me furou nesse sentido dos outros 2 milhões, portanto, não foram 8 e sim 10 milhões em cash, em dinheiro, em propina. Jaime Rincon e Marconi Perillo receberam. Assunto encerrado, Cajuru no plenário, 7h18 da noite, até porque o assunto agora é muito importante. É uma proposta histórica para o transporte coletivo de Goiânia. Enquanto isto, podem comentar à vontade. Para vocês, por que a imprensa goiana não repercutiu hoje a reportagem de ontem do Jornal Nacional que vocês acabaram de ver? Por que a imprensa goiana? Porque não foi só o Jornal O Popular. Ninguém da imprensa goiana noticiou. Nem rádio, nem televisão, nem jornal. Eu não posso falar só do Jornal O Popular. Falei porque na semana passada ele vinha sendo elogiado por todo dia escancarar tudo de todos, inclusive do Marconi. Agora, não foi só o Popular. Daí a pergunta e o comentário dos senhores por fineza. Por que a imprensa goiana não repercutiu hoje o escândalo que o Jornal Nacional noticiou ontem por 3 minutos? Cajuru no plenário. Do tamanho do estado de Goiás, um abraço para o Ondomar Leandro de Edéia, Goiás, o Anésio em Goiânia, o Max em Goiânia, a Rafaela Rodieri em Goiânia, o Ricker Carvalho em São Paulo e o Pedro Barcelos em Rio Verde, Goiás. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo. Quanto mais
compartilharem com o máximo de pessoas, não tenham noção do tanto que nos ajudam no dia a dia deste trabalho inédito na política. A satisfação 1 hora por dia, das 7 às 8 da noite, do dia vivido na Câmara e dos principais assuntos políticos, sem maquiagem, sem mentiras. A voz de Goiás na Câmara, do Gabinete 44, ao vivo aqui. O Gabinete da Verdade da Cidade, hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2017, dia que pode ficar para a história do transporte coletivo de Goiânia, se houver bom senso, sensibilidade humana e se o transporte coletivo de Goiânia provar para a sociedade e para os usuários goianienses que não existe cartel, que a relação é de mão dupla, que há respeito dos senhores proprietários e empresários para com o usuário. Prestem atenção, Cajuru foi à tribuna e apresentou algo aconselhado por vereadores que acharam que a minha melhor proposta tinha sido esta, que eu precisava apenas de fazer um ajuste nela. Eu ouvi estes vereadores, o delegado Eduardo, o Elias Vaz, o Lucas Quitão e outros, e a maioria da Câmara absoluta, de novo, mais uma vez, 33 dos 35 vereadores concordaram com essa proposta para a solução de vez ao transporte coletivo, a melhoria do serviço e esta proposta. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, senhores e senhoras vereadores, peço muito a atenção dos senhores, porque creio que vai ser um dia que hoje divisor de águas. Assunto: transporte coletivo. Primeiro, agradeço aos vereadores Vinícius e Paulo Magalhães por cederem este espaço para que apresente aqui aos senhores e à sociedade goianiense que é importante, fundamental e essencial na vida pública de hoje que o empregado público, principalmente no caso meu, que sou um empregado público antipolítico, saber ouvir. E eu ouvi. Ouvi muitos dos senhores e das senhoras aqui. Ouvi muito ontem delegado Eduardo Prado, Elias Vaz. Ouvi muito hoje Lucas Quitão. Ouvi Paulo Magalhães. Ouvi outros vereadores, vereadoras, que entenderam que de todas as minhas 6 propostas, requerimentos, leis, intervenção, de tudo que eu apresentei, todos disseram que a melhor proposta foi uma, porém que eu precisava de fazer um ajuste. Eu fiz. Nós vamos apresentar aqui, senhoras e senhores, algo que pode transformar em projeto de lei, que é atenção transporte coletivo de Goiânia. Presidente Clécio Alves, da Comissão Especial do Transporte Coletivo. Em nenhum momento Vossa Senhoria foi radical. Pelo contrário, sempre disse que, havendo a melhoria no transporte, é evidente que a população aceitaria discutir o aumento da tarifa. Sem melhoria, sem discussão. Portanto, não há radicalismo desta casa. Há, por parte do transporte coletivo, que tem a chance aqui de mostrar à sociedade goianiense que não é um cartel e que aceita discutir em mão dupla e não em mão única. Prestem bem atenção, por fineza. Por meio de nova apresentação desse requerimento, buscamos, porque foi em várias mãos que eu conversei, a redução do valor da tarifa para a população de Goiânia, para aqueles passageiros que embarcam e desembarcam no município de Goiânia, fazendo as 2 ressalvas importantes. A, que a população que utiliza as linhas intermunicipais na Grande Goiânia não seja penalizada com sobretaxação das mesmas. B, que para o início desta tarifação diferenciada, as companhias detentoras da concessão de transporte público melhorem de imediato a qualidade do serviço oferecido. E isto é uma exigência sine qua non, primeiro,
a melhoria do serviço. Convém ressaltar as justificativas e fundamentação legal para este requerimento, que pode virar projeto de lei, e entendimento dos donos do transporte coletivo. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O inciso 4º do mesmo artigo estabelece que compete aos municípios também organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. É verdade que o artigo 25, parágrafo 3º da Lei Suprema dispõe que os estados poderão instituir regiões metropolitanas. Todavia, o poder dado a regiões metropolitanas, como é o caso nosso, não pode, em hipótese alguma, ferir ou abalar a autonomia dos municípios, que continuam soberanos. O artigo 18 da própria Constituição Federal é de clareza solar ao prescrever que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados do Distrito Federal e os municípios. Finalizo. Por isto, o Supremo Tribunal Federal, STF, pacificou o entendimento de que a região metropolitana responsável pelos serviços públicos de interesse comum de vários municípios não pode inibir a gestão dos serviços de interesse local, próprios ou peculiares de cada município. Fecho dizendo que, dentro do atual cenário e com respaldo legal, o município de Goiânia deve assegurar por si ou por meio da CDTC-RMG a execução dos serviços públicos de transporte coletivo dentro de seu território, em benefício de sua população. Estudos técnicos especializados na área do transporte público coletivo indicam que na Grande Goiânia, por meio de tarifa única, os passageiros da capital que usam linhas ou itinerários menores financiam o transporte intermunicipal com linhas muito maiores, mais extensas e caras. Esse modelo é um modelo que onera a tarifa para o passageiro de Goiânia, sendo injusto em sua essência. Resumo: comida por quilo. Quem come menos, paga menos. Peço, além do à parte, que os vereadores que solicitaram a mim o ajuste desta minha ideia e que consideraram como melhor proposta até hoje feita por mim nesta casa, analisem e façam o julgamento se aqui cometi algum erro. Vereadores Elias Vaz, delegado Eduardo Prado, Lucas Quitão, Rogério Cruz, pede à parte. Eu penso que a gente deveria discutir isso aqui depois, de forma interna também, o que eu apresento aqui, porque o meu medo, presidente Clécio Alves, é um só. É a gente lá na frente, de repente, ser mal interpretado pela sociedade goianiense, e esta Câmara ficar como responsável, e eles, donos do transporte coletivo, até então, para mim, um cartel, que pode demonstrar que agora não é mais cartel, se entenderem o que estamos aqui apresentando, eles ficarem como santos. Esse é o meu medo dessa casa se crucificar, porque não seria justo. Senhor presidente, senhores pares, demais imprensa em geral, assessores, vereador Cajuru, eu fico feliz e agradeço a sua intervenção em relação a mim, Elias e o Quitão, a sugestão que nós fizemos ontem para Vossa Excelência. Porque se nós fizermos uma intervenção por intervir em ato que já está com o controle do Poder Executivo, de nada adiantaria. Então nós temos que fazer um discurso mais técnico, ouvir as empresas, ver o que o vereador Rogério falou, esses benesses para algumas categorias, eles são repassados a nós, ao cidadão que utiliza, o Estado, os municípios não vêm fazendo a contrapartida, eles deveriam sim pagar para que essas isenções nas tarifas de forma efetiva não fossem repassadas para quem? Para o usuário
que está ali utilizando o transporte público. A gente tem que rever essa questão da tarifa para a cidade de Goiânia ser diferenciada. A pessoa que tramita aqui na cidade de Goiânia... Conclua, vereador. De pagar o mesmo valor da pessoa que vai para a região metropolitana. E a minha preocupação, vereador Eli, é justamente essa questão do Codemetro lá, que faz o quê? Que tira todas essas atribuições e coloca para o Estado para tomar conta dessa situação. Então, nós temos que ter cuidado justamente para ver essa questão da tarifa, porque se nós batermos nesse discurso, temos que ouvir os empresários, ver qual é a dificuldade que estão passando, se realmente está de forma escancarada. Porque se nós perdemos essa guerra e aumentar o valor da tarifa, e depois aqui a Câmara fica desmoralizada. Então nós temos que ouvir todos, chegar a um senso comum. 15 segundos, vereador. Para resolver esse problema de forma técnica e inteligente. Muito obrigado. Eu também queria saudar o pronunciamento do vereador Cajuru e também os nobres padres que falaram. O vereador Rogério Cruz, Eduardo, o vereador Policarpo. Muito importante. Só para citar um exemplo, presidente. Se uma pessoa, por exemplo, a prefeitura quiser discutir uma tarifa, que hoje, por exemplo, o vereador Vinícius, que é do Guanabara, sai do Guanabara para o centro de Goiânia, paga a mesma tarifa de quem sai de Nerópolis, e se a prefeitura quer discutir, não pode, porque tem que perguntar aos membros da Câmara Deliberativa. Se a pessoa sai, por exemplo, de Trindade, paga uma tarifa. Aí sai lá do bairro Goiado, do Parque Industrial do João Braz, onde o vereador Clécio tem atuação, por exemplo, paga a mesma tarifa e a prefeitura não tem direito de rever isso. Então, quer dizer, tem que ter um aprimoramento. Uma coisa é a rede intermunicipal. Outra coisa é as linhas que começam de Goiânia e terminam dentro de Goiânia, como o Parque Ateneu, vereador, que sai para o centro de Goiânia. Quer dizer, você pagar a mesma tarifa que quem sai de Bela Vista. Então, para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. Uma incoerência, né? Eu disse, eu acho que foi uma proposta muito importante que acho que o vereador Cajuru coloca, que é para aprimorar esse conceito. Né? Não é um problema de municipalizar, mas aquilo que é interesse só do município, não precisa a gente perguntar para outro município. Né? Eu acho que isso é uma questão importante e acho que a gente pode realmente, né, com uma discussão qualificada, acho a posição muito equilibrada dessa casa, dizendo o seguinte, olha, o problema aqui não é só aumento, até porque a tarifa, do jeito que ela está hoje, está muito cara. Não é um problema de aumento. Por quê? Porque o serviço é de baixa qualidade, de péssima qualidade. Então nós precisamos realmente ter um serviço de boa qualidade que a população vai ficar satisfeita. Parabéns, vereador Cajuru. Também quero saudar aqui, de público, a iniciativa do nobre vereador Jorge, com o auxílio do Rogério, Elias, delegado, e é uma forma da gente começar a dar mais liberdade para os municípios, e a gente defende que seja mesmo interligada o transporte à rede metropolitana de cidade em cidade, mas internamente os próprios municípios devem definir isso. Isso é mais que justo, e essa aplicação da tarifa diferenciada é uma forma de equilibrar o público, assim como nós tínhamos proposto aqui no começo do ano, uma forma de dividir os usuários pelo horário e também uma forma de justiça financeira para quem anda menos, utiliza menos o transporte, sem afetar diretamente a estrutura de toda a rede, até porque continuará interligando as cidades, mas internamente deve ser definido pelo município. Parabéns pela proposta, tem o nosso apoio. Vamos em frente. Parabéns pelas suas colocações. É muito importante essa discussão aqui dentro da nossa casa. Faço coro às palavras do vereador Romário Policarpo no que diz respeito às suas colocações. Agora, é importante salientarmos o seguinte, se não estou equivocado, no início do ano passado, nós tivemos grandes discussões aqui, os vereadores da legislatura passada, lembram-se disso, sobre as questões de passes escolares, passes para idosos, passes não sei para quem, passagem livre para um monte de pessoas. Porém, houve um acordo, foi feito um acordo entre o governador do estado e os prefeitos municipais das cidades circunvizinhas. Resta saber se o governo está cumprindo esse acordo. De repassar para as empresas, isso tem que ser repassado. Porque aí agora as empresas querem jogar esse acordo que é do governador, quer jogar para o usuário. É isso que nós não podemos aceitar. Como já foi dito, tudo cai para a cidade de Goiânia, porque é a capital, infelizmente. Vereador Policarpo Romário, com prazer. Vereador Cajuru, o que você disse agora aí, em cima dessa tribuna, é algo que o senhor tem acompanhado na nossa SEI do transporte, que o primeiro crime cometido foi justamente pela Prefeitura de Goiânia, ao assumir
e recepcionaram a lei estadual que tira atribuições constitucionais do município de Goiânia. Ou seja, muito pouco pode se fazer pelo transporte. Aquilo que o senhor disse aí, concordo que para mim, com exceção da parte da saúde, porque acho que saúde é o essencial, é a segunda proposta mais brilhante que o senhor apresenta aqui. Muito obrigado a todos os vereadores e muito obrigado mesmo porque são 33 dos 35 vereadores, 33 dos 35 que concordaram com esta proposta definitiva e que pode ser histórica para o transporte coletivo de toda a região metropolitana de Goiânia. Resumo de tudo, comida por quilo, se você come menos, você paga menos. E cada município define a sua tarifa. E não é justo em Goiânia você andar menos e pagar mais. E é claro, Bela Vista, Goianira, Trindade, Aparecida, cada município tem que pagar vendo a situação financeira de sua população e vendo o trajeto que faz o seu usuário. O que não pode é o goianiense pagar a mesma tarifa para quem sai de Bela Vista, passa por Goiânia e vai para Goianira, ou Trindade, ou para Aparecida. Enfim, é a justiça. É cada município ter o direito de estabelecer a sua tarifa, em mão dupla com os empresários do transporte coletivo e os responsáveis pela Câmara Deliberativa. Vocês, aí do outro lado, nas minhas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, como pensam? Entendem que esta é uma boa proposta para a tarifa do ônibus, do transporte coletivo em Goiânia, para quem vive aqui, e também você que é de outras cidades da região metropolitana da nossa Goiânia, não acham que é a proposta mais justa e que os empresários do transporte coletivo deveriam aceitar? Provando que não são um cartel e que querem tudo em mão dupla e não mão única, como foi até hoje. O usuário, a goela abaixo, tem que aceitar reajuste, ponto final. Emitam, por fineza, suas opiniões aqui no programa A Voz de Goiás, na Câmara, 7h37 da noite. E agora um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Aquinelo Mesquita de Goiânia, Michelo Cunerte de Goiânia, Luciana Cavalcante, Guarapari, Espírito Santo, Esley Ventura, São Luís dos Montes Belos, Goiás e Paulo Aurélio, Goiânia. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando cada vez mais para mais pessoas esta transmissão ao vivo, este vídeo do programa A Voz de Goiás na Câmara. CPI, 9 anos, Iris e Paulo Garcia. Gostaram da definição, não? 100% quiabo. O ex-secretário de Finanças e principal de Paulo Garcia, o mais preparado inclusive e o mais quiabo de todos, vai escorregar assim na China. O senhor Geo Walter. Geo Walter foi o prefeito de Goiânia. O Paulo Garcia entregou para ele a conta pública, a conta única, o caixa, a receita toda da cidade, a chave. Toma conta, até porque o Paulo Garcia, vendo a incompetência total dele, preferiu deixar nas mãos do Geo Walter. E aconteceu o quê? Perguntaram, eu perguntei. Sou o relator desta CPI que aconteceu agora à tarde aqui na Câmara, manda para o ar. Eu perguntei se procede ou não o que todos dizem, que se não fosse o senhor, o Paulo Garcia estaria algemado. Eu não preciso de vídeo para o senhor responder isso, não. Tá certo, tá certo. Bom, gente, eu não tenho essa... Eu não sei fazer essa informação, porque se não fosse eu, teria sido uma outra pessoa que estaria lá fazendo o trabalho que foi feito, vereador. Acho que a gestão do Paulo realmente teve uma crise financeira, e quando a gente chegou lá, vocês vão ver aqui na apresentação, era grave a crise, mas acho que houve uma demora para se tomar uma decisão. Acho que quando chegou lá não deu tempo
Eu fiquei 2 anos à frente da Secretaria de Finanças e já estava numa situação difícil e a gente não teve o tempo necessário para fazer tudo que tinha que ser feito. Existia, na verdade, secretário Geovalter, uma dívida vencida em favor de prestadores de serviço, de fornecedores, de institutos, de consignações, de empreiteiros e mais ainda 520 milhões. Assim o senhor recebeu, esse era o retrato e eu não precisei disso. Eu fui até o Ministério Público Estadual, que tem uma cópia, o promotor Fernando Krebs tem uma cópia de tudo isso aqui. Para que tenham uma ideia, a arrecadação da prefeitura, naquele momento, só dava, rigorosamente, só dava para pagar a FI do funcionalismo e o 12º desta casa aqui, da Câmara Municipal. Tenho razão ou não? Tem sim. Nada mais. A arrecadação era esta. Ou seja, se for analisar a grosso modo, caberia na prefeitura, na gestão de Paulo Garcia, uma intervenção. Cabal. Em função desses números abismais, estratosféricos, cabia uma intervenção. Sim. Eu vou levá-lo ao inferno agora. O senhor merece o céu e ao inferno ao mesmo tempo por esses números, e o senhor terá o direito de responder. O senhor transferiu todos os recursos, quando secretário, que eram vinculados à saúde, educação, SMT, PROCON, por uma conta única, um chamado fundo. Conta única, uma palavrinha mágica que muita gente não consegue entender em Goiânia até hoje na gestão Paulo Garcia. Desviando, assim, as finalidades daqueles recursos que deveriam ser aplicados para os respectivos órgãos geradores. O Tribunal de Contas do município, e aqui estão representantes, auditores e técnicos dele, o senhor pode esperar. Ele rejeitou 3 anos de administração de contas públicas do Paulo Garcia e ele vai rejeitar também a sua gestão como secretário de Finanças. Eu não tenho nenhuma dúvida. Coloco até o meu mandato em risco se eu estiver errado. Então, pergunto, por que que o senhor, confirmando esses números que eu apresentei aqui, cometendo esse erro, na minha opinião, depois de um grande acerto inicial, que classifiquei como céu, por que que o senhor veio ao inferno ao fazer isto que eu acabei de falar? E por que que o senhor aí, no fim, acabou saindo, deixando a Secretaria de Finanças, antes de terminar o mandato do Paulo Garcia? Tem que ter um motivo. Tem. Houve uma discordância, houve um desacordo, foi o que aconteceu com o Cairo, que chutou o balde com ele literalmente, quase foram as vias de fato, inclusive, ele falará isso daqui quando for a vez dele, ele foi convocado. Então essa é a minha pergunta, esse é o meu questionamento, para resumir um pouco, e depois o senhor com os outros membros ficará à vontade para usar aqui os seus números. E só terminando em tempo, rapidinho, procede ou não que o seu apelido de infância é Quiabo? Não. Não, que o senhor parece impressionante. O senhor é um quiabo. Não. Responda, por favor, secretário. Vou responder sem quiabá. Bom, de fato, assim que assumi a prefeitura, nós fizemos um decreto criando a conta única. Mas não fizemos a conta única, porque a minha assessoria disse, olha, preciso mandar um projeto de lei para a Câmara para aprovar. Não vamos fazer isso por decreto. Aí fizemos o decreto, fizemos o projeto de lei, essa Câmara aprovou o projeto de lei, portanto, se a conta única tivesse sido implantada efetivamente, ela tinha sido, e foi, mas ela tinha sido por autorização legislativa. Tem uma autorização legislativa criando a conta única, só no final da gestão que houve a implantação efetiva da conta única da Prefeitura. Ela foi implantada, nós não vinculamos dinheiro da saúde, tanto é que é uma contradição, né? Quando você diz assim, olha, foi colocado conta única, mas você aplicou na saúde, mas
do que o obrigatório. Você aplicou em educação mais do que o obrigatório. Sim ou não? O senhor põe a mão no fogo por Sebastião Ferreira Leite Churuna? Difícil demais de responder isso. Não, sim ou não? O senhor põe a mão no fogo por ele ou não? Não, eu conheço o Churuna há muito tempo, mas é difícil você fazer uma avaliação assim. O senhor está querendo dizer que o senhor não põe? Não põe, é difícil essa avaliação. Porque se o senhor fosse colocar, eu ia chamar a ambulância agora, porque a sua mão estaria queimada. Temos hoje a presença aqui do convocado mais preparado, todavia o mais quiabo de todos. É impressionante o que ele escorrega. Eu vou preferir dar um abraço no senhor do que dar a mão. Porque eu vou sair com a mão escorregando. Então vamos dar um abraço. Impressionante. É o maior quiabo que veio aqui até hoje. E lamento informar. O que vai acontecer com o senhor é o ditado popular. Se prepare, secretário João Walter. Aquele velho ditado. O inocente paga por um pecador. O senhor vai pagar por um pecador. Na sua opinião, o seu comentário, o ex-secretário de Finanças do Paulo Garcia, o principal deles, o João Walter, foi bem, foi mal, foi um quiabo nesta CPI, não respondeu, não convenceu. As perguntas tinham que ser estas, faltaram algumas. Enfim, fique à vontade, comente aqui nas 22 redes sociais do Cajuru na internet, porque o programa Voz de Goiás na Câmara segue 7h45 da noite, audiência pública ao vivo. Veio aqui, hoje na Câmara, secretário da Educação. O atual secretário da Educação de Íris Rezende, Oséias Pacheco, desculpa, educação não, desculpa, eu fiquei tão impressionado com o tanto que o João Walter é quiabo, o secretário João Walter, o ex de Paulo Garcia, me perdi aqui. O atual secretário de Finanças do prefeito Íris Rezende, Oséias Pacheco, convocado, veio hoje aqui na Câmara e respondeu em uma sabatina todas as perguntas dos vereadores. Respondeu ou escorregou? Manda para o ar. Secretário Oséias, com prazer, permita-me. O senhor certamente já ouviu aquele ditado dos nossos avós: quem casa com a viúva é responsável pelos filhos. Lembra? Portanto, tanto o senhor Íris como o senhor, quando candidatos à prefeitura e ao cargo aceitaram, sabiam da situação e da herança maldita. Só que não adianta mais. A responsabilidade agora é dos senhores. Daí a pergunta, porque sabiam dos filhos falidos, inclusive. A pergunta é: quanto foi o déficit? O que foi e está sendo feito? Qual é o valor, secretário, por fineza, do valor que eu falo, é o valor acumulado do déficit? E última questão, eu ouvi 6 especialistas da sua área e todos lhe respeitam. Conclua, vereador, 30 segundos. Dos 6 especialistas que eu ouvi da sua área e lhe respeitam, 5 estão pessimistas e acham, senhoras e senhores, que esse ano acabou. Que o senhor e a prefeitura perderam esse ano e que só no ano que vem para reverter o quadro. Esse pessimismo procede, não procede? E em relação ao déficit e aos questionamentos que fiz, por favor. Nós poderíamos abordar esse assunto muito didaticamente. Primeiro, quando nós entramos numa campanha política, realmente nós não sabíamos que a máquina estava tão deteriorada como está. Viemos tomar conhecimento na comissão de transição, em que fomos buscar as informações e trazer. A imprensa não tinha essas informações. Só que é uma situação que nós encontramos e que vamos trabalhar firmemente para podermos equacionar essas questões. Não vamos resolver do dia para a noite, mas eu tenho certeza que já a partir do mês de julho, o senhor prefeito já terá condições de fazer um planejamento para equacionar essas dívidas assumidas dos fornecedores. Eu quero dizer para os nobres presentes que
já pagamos muitas dívidas assumidas, por ser imprescindíveis que assim o tivéssemos feito. Pagamos uma folha da Secretaria de Saúde de 37 milhões de reais aproximadamente. Pagamos pecúlio de servidores que estava aí atrasado em novembro e dezembro, fizemos o pagamento. A dívida assumida com o IMAS, nós pagamos uma parte já, de acordo com o que foi assumido pela administração anterior, nós estamos honrando e pagando em dias 2017. Então, a situação não é tão fundo de poço que nós não possamos resolver. Só que temos que entrar nessa questão com equidade, sem nos atermos para que as despesas de 2017 sejam mantidas em dia, para que a máquina funcione e bem. Bom, sobre o detalhamento do déficit recebido pela administração anterior, disponibilidade de caixa com recursos vinculados, que são aqueles recursos que cada órgão tem. Um minuto, senhor concluir. Tá, cada órgão tem para tocar a sua máquina, que é saúde, educação, esses órgãos que eu falei anteriormente. Então, nós tínhamos saldo em caixa desses órgãos 140 milhões. Porém, despesas assumidas por esses órgãos 210 milhões mais 200 milhões. Então, só dos órgãos das atividades vinculadas foram um déficit de 270 milhões de reais. Nas atividades inerentes aos recursos do Tesouro, tá, que são os recursos não vinculados, nós tínhamos total de disponibilidades em caixa 88 milhões. 88 milhões. Mas com despesas já assumidas de 128 milhões com recurso do Tesouro. Então, dando um déficit contábil de 2016 de 398 milhões. Agora, foram anulados empenhos em 31 de dezembro de 2016 no valor de 100 milhões de reais, que nós vamos ter que estudar essas despesas que estão sendo tratadas por nós como déficit fiscal, porque nós precisaremos verificar a sua origem, a sua legalidade e, com certeza, teremos que honrar também esses empenhos que foram anulados. Eu só gostaria de registrar também em ata, mesmo que o secretário não queira responder. Secretário, e por favor, na resposta, caso o senhor queira dar, não precisa dizer meu nome não, vereador Cajuru, sem hipocrisia, porque eu sei que o senhor não gosta de mim. E eu também não sou simpático ao senhor, mas eu respeito a sua competência. Agora, não entendi. Por que o sigilo dos 100 maiores devedores de impostos em Goiânia? E por que somente na justiça que nós, que entramos com a ação, vamos poder conseguir saber isso? É inexplicável, lamentável, desculpe. Secretário. A resposta é simples. O secretário de Finanças não pode dar informação sigilosa sobre contribuintes. Agora, houve um parecer jurídico da Procuradoria e nós obedecemos. Em havendo uma determinação judicial, atenderemos prontamente. Se esta casa buscar lá na Prefeitura e a resposta que nós demos à solicitação, lá está claro, com base no processo, nos pareceres jurídicos das autoridades, né, competentes. Vocês concordam? Comentem, por favor. Que sigilo é este? A justiça terá que, e aí depende dela, dizer à prefeitura se ela tem que informar ou não quais são quais são os 100 maiores devedores dos impostos municipais, ISS, ITU, ISSQN, IPTU, quais são os 100 maiores devedores dos impostos municipais em Goiânia? Por que a prefeitura não pode informar? Ela quer fazer um refis. Então, tudo bem, vamos saber para quem. Quais serão os merecedores? Os que estão desempregados, em situação econômica difícil pela crise do Brasil, merecem o parcelamento. Agora, os milionários, que sempre fazem refis, parcelamentos, e há quanto tempo não pagam impostos, muitos deles bancam campanha para candidatos, eleitos inclusive. Enfim,
E fui sincero, realmente eu não gosto dele e sei que ele também não gosta de mim por causa de um comentário. Ele não gosta de mim e não gosta mesmo porque eu disse o que eu pensava no dia da nomeação dele. Mas tenho respeito até agora pelo trabalho dele, Oséias Pacheco. Gostaram ou não gosto e odeio hipocrisia. Vídeo do dia Rio Araguaia, mais uma série do movimento SOS Rio Araguaia. Hoje uma novidade, lá no Palácio Marconi. O senhor foi oportunista ou realmente o senhor vai entrar na briga, governador? Goianienses, aqui no gabinete 44 da Câmara, recebo com prazer, nesta quarta-feira, 19 de abril, 2 símbolos do movimento SOS Araguaia. Goianos, no caso goianas, que representam o estado de Goiás, a força, a luta, a batalha do bem contra o mal, neste momento em que todos precisam estar juntos com a união dos interesses de quem realmente ama o Rio Araguaia, e este amor é eterno, e não é um amor só do estado de Goiás, é um amor nacional, porque o rio não é apenas goiano, é um rio nacional. Eu estou aqui com a Tereza Beatriz e com a Melinalva Pinto, que aliás faz aniversário hoje. Sim. Parabéns. Obrigada. Saúde. Mas é uma goiana apaixonada, Tereza. Todavia, no momento, nos dá a triste notícia de, por enquanto, estar longe daqui, lá no Mato Grosso, mas sempre aqui e sempre por causa do Rio Araguaia. Boa noite. Boa noite, Caju. Muito obrigada pela oportunidade, né, de abrir as portas e entrar nessa causa conosco em favor do Rio Araguaia. Se mostra um goiano arretado de amor e paixão. Muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje eu resido no Mato Grosso do Sul. E a minha grande paixão, sou uma eterna amante do Rio Araguaia, né, uma goiana de alma e coração. Uma ligação muito grande, né, e fui surpreendida com a notícia, ano passado, que teria então uma dita transposição sobre a questão do Rio Araguaia. Obtive essa notícia pelo Facebook e fiquei extremamente horrorizada, né, não acreditei que Goiás tivesse deixado isso acontecer com o nosso maior patrimônio natural. Deixado, essa é a palavra. E vim logo conferir. E cheguei e me deparei com a verdade. Né? E aí resolvemos, entre moradores da cidade de Aruanã, pessoas do Brasil inteiro, montarmos um grupo que na época era um grupo virtual. Hoje se torna um movimento presencial de pessoas, né, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, que se unem pela vida do nosso patrimônio natural, que é a bacia do Rio Araguaia. Que entenderam que ou se age assim, ou vamos perder realmente o rio, não? Não, com certeza. Essa é a definição. Tivemos com o professor Altair Salles, que hoje é um membro SOS ao Rio Araguaia, professor Antônio Teixeira Neto, todos são enfáticos em dizer, né, que ou nós cuidamos do nosso rio, ou nós paralisamos as retiradas de água, como devem ser paralisadas, ou nós não teremos Rio Araguaia para mais 10 anos. É fato, é fato. Fato consumado. Consumado. E não adianta nós tentarmos tampar o sol com a peneira. O nosso rio, ele dá sinais claros e nítidos do seu limite. Ele está no seu limite, Caju. Basta dizer que nós estamos em abril, praticamente uma época que dita cheia. Sim, ainda, claro, né? Eu creio que você vai até Aruanã. Nesse final de semana eu vou você checar, vai, com seus próprios olhos, ver a situação que o rio já se encontra numa época de abril que é inédito. Nós já temos praias. Então é uma coisa assim, o rio ele já te responde, ele já te pede socorro. Aos olhos nus. Aos olhos nus. Ele já fala para você, por favor, me ajuda. Me salve. Me salve. E além de tudo Sim, isso, da retirada, tem também o desmatamento. Quer dizer, desmatam para plantar soja ou feijão e tudo mais. E essa nascente, que é ocupada pelo gado, logicamente, vai prejudicar todo o processo, né? Amanhã, a segunda parte deste depoimento em dose dupla dos 2 símbolos do movimento SOS Araguaia, essas 2 guerreiras,
a Merinalva Pinto e a Tereza Beatriz. Amanhã a segunda parte todinha desta conversa ao vivo aqui no Gabinete 44, realizada hoje. E também elas falarão do encontro com o governador Marconi Perillo hoje pela manhã no Palácio. Ele as chamou, e o restante do movimento, todo o grupo, ontem, no final da tarde. Elas ficaram surpresas com este convite. E eu pergunto, na opinião dos senhores e senhoras e jovens, o Marconi está usando a causa do Rio Araguaia para desviar o foco de seu desespero pela Lava Jato, ou ele realmente vai entrar nesta briga, nesta causa? Comentem à vontade suas opiniões. No sábado e domingo, final de semana, estarei no Rio Araguaia, registrando, transmitindo ao vivo cada ponto, cada problema, cada situação do Rio. E aqui em Goiânia, toda a minha equipe também em plantão na cidade, nos acontecimentos, nos bairros, nos cais, enfim, onde estiver acontecendo algo, o Cajuru estará sendo representado por duas equipes de flagrantes na sexta-feira da Paixão e também no domingo. E eu, sábado e domingo, excepcionalmente, do Rio Araguaia, ao vivo, o dia todo, transmitindo Rio Vermelho, Aruanã, vou lá no Índio Raul, vou também em Água Limpa, vou mostrar o desmatamento, onde o rio está secando, enfim, um passeio por todo o rio, e serão necessários 2 dias para um trabalho completo deste movimento SOS Rio Araguaia, antes que ele morra, e não vai morrer de forma alguma em função dos criminosos ambientais. 8 da noite em ponto aqui. Chegamos ao final, mas antes, imagens aéreas ao vivo com Dudu Aritana, por cima, por baixo. Droner, Dudu, onde está? Imagens aéreas, Praça do Bandeirante, a Praça Atílio Correia Lima. Aí está, imagem ao vivo, Praça do Bandeirante. Cajuru, quando chegou a Goiânia, não saía do Hotel Bandeirantes. Você lembra dele? Não, né? Tinha ali uma feijoada maravilhosa, ali no Hotel Bandeirantes. Em 1978, 79, quando cheguei em definitivo, eu não saí ali do Hotel Bandeirantes, com os meus amigos. Conheci, inclusive, os atleticanos, Manuel Magalhães, Regis Estival, Reginaldo Estival, enfim, tantos amigos. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus amigos, minha gente, brasileiros, aqui Cajuru, seu empregado público antipolítico, desejando um ótimo final de noite de quarta-feira, 19 de abril de 2017. Voltamos amanhã a partir das 5 horas da manhã, dia todo no trabalho, normalmente sessão de plenário às 9 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Amanhã tem CPI do transporte coletivo. Amanhã daremos espaço a outros vereadores que perguntaram e questionaram ao secretário de Finanças, Oséias Pacheco. Amanhã, a segunda parte todinha desta conversa ao vivo com as representantes que são, para mim, o símbolo do movimento SOS Araguaia, Rio Araguaia, a Tereza e a Marineuva. E também, o que mais eu deixo para amanhã, caro Gabriel Cruvinel, Gabriel, vai pro céu, Gabriel Cruvinel, lembra logo, hein? Diabetes. Ah, sim, a CCJ, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça amanhã, todos os detalhes, perfeito? E diabetes também, a questão do diabetes, não é mais instituto, vai virar hospital, e o apoio de todos os vereadores hoje aqui na casa, todo mundo alegre. E dei o deadline meu prazo final ontem, do contrário, chutaria o balde, porque não aguentava mais essa situação. E é isso aí. Agradecidíssimo
Amanhã, de novo, 7 da noite, tem A Voz de Goiás na Câmara.